Boa noite, eu sou o Marcelo Araújo. Começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui, sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós vamos receber aqui dois membros, da banda paulistana Nihilo, que logo logo estarão aqui com a gente. Vamos receber aqui o James e o Nelson. Dentro de alguns instantes eles estarão aqui para conversar com a gente, só esperando o pessoal chegar. Então, boa noite aí para todo mundo que está chegando. Ana Gallia, que já esteve aqui nesta live também, falando aqui sobre o seu trabalho, cantora, compositora, também de São Paulo. Isidoro também. O James chegou aqui agora. Opa! E aí, Isidoro? Acho que só está faltando o Nelson. Só um instantinho, já vou adicionar aqui o James à nossa conversa. Só um segundo. Alô? James, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que Acho que a liga sua aqui a câmera câmera? está invertida. Deixa eu ver agora. Opa. Ah, agora melhorou, né? Ah, apareceu. Tudo Tudo bom? bem? Boa noite. Melhorou, tá ótimo. Tudo bom? Tudo Boa noite, beleza? seja bem-vindo. Eu estava Muito falando há pouco obrigado. com o Nelson pelo WhatsApp, eu que agradeço. Então ele estava vindo já para cá. Então, esperando o Nelson Ferreira chegar, mas já recebendo o James Garcia. Em primeiro lugar, muito boa noite. Obrigado por aceitar o convite e representar a banda Nihilo aqui nesta live, nesta noite de quarta-feira. Valeu mesmo pela presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade para a gente bater um papo interessante aí, falar um pouco de música alternativa, né? Música feita com coração. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, eu que agradeço. Pois é, o Nelson, eu falei com ele nesse instante pelo WhatsApp. Eu acredito que ele já deva estar chegando aqui. Eu acabei de Pode ser. falar com ele, né? Aham. Deve ter, enfim, ele tinha até falado com ele há pouco, né? E ele disse: "Ah, já tô. Eu não sei se ele tá eu não sei se ele vai entrar com o perfil da banda, Nihilo, Nelson DF 2018. Acho que não é ele, não, né? Que entrou aqui. Eu não. Deixa eu dar uma olhada em quem que tá aqui na live, Nelson só um LDF, instantinho. acho que é ele sim. Nelson DF, Nelson LD Ferreira. Ok, vou adicioná-lo. É porque eu tava. Ok, adicionei. Opa, alô, Nelson. Ô, boa noite. Boa noite. Acho que a sua Tudo câmera bom? parece estar invertida, eu acredito. Ah, tá, vou agora. Agora acho que rolou. Ah, Fala, James. tá certo. Bom, já tinha dado as boas-vindas para o James Garcia. Nelson Ferreira, seja muito bem-vindo a esta live para falar aí do Ah, trabalho da banda de vocês, a Nihilo, né? A banda que tem mais dois integrantes, né? Que não poderão participar, mas falaremos deles também nessa live. Então, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite e estar aqui hoje. não, eu que agradeço pela oportunidade aí. Acho que a banda toda, né? Tá A gente é certo. bem legal e também dá uma boa noite para todo mundo. Beleza, então vamos começar nosso papo musical com a banda paulistana Nihilo. Bom, eu vou passar as perguntas e aí cada um vai respondendo, beleza? Eu queria começar então jogar aí para a pergunta para os dois, né? E, enfim, qualquer um dos dois pode começar. É saber o seguinte: quando que começou, né? Pode ser o James ou pode ser o Nelson. Enfim, para iniciar, mas os dois vão responder. A primeira pergunta: quando começou a se interessar por música? Pode ser o James. James, quando foi que surgiu o seu interesse pela música? Tava pensando nisso há pouco, acho que com, sei lá, 8, 10 anos, ouvindo basicamente rádio na época, bastante AM, não era só FM não, mais AM. Basicamente Beatles e Roberto Carlos. Eu acho que foi aí que começou. Eu bem jovem, já não peguei eles na época, obviamente, né? Mas isso aí me amarrou bastante. Beatles e Roberto, rádio, final dos anos 70, começo dos anos 80. É isso. Uhum.
Legal. E você, Nelson, como é que foi sua iniciação musical? Como é que você viu seu interesse pela música despertar? Não, eu era molequinho, quer dizer, sou um pouquinho mais velho que o James, mas eu cheguei a pegar muito Beatles, Jovem Guarda, então eu montei uma banda, vamos dizer assim, na sala de casa, que era, ó, tipo, o bastão da enceradeira era um microfone, a espingardinha era uma guitarra, e o meu irmão ficava nos baldes, né? E hoje ele é baterista. Então foi por aí que começou. Uhum. Legal. Todo mundo começou bem cedo, então. Foi. Bom, a música sempre entrou direto, eu cantava o dia inteiro, curtia, então estava sempre ligado em som que estava rolando. Minha casa, a Uhum. mesma coisa, bem, o pessoal gostava muito de música, ouvindo rádio direto, assim. Bastante presente a música, assim, desde sempre. Bacana. E, bom, só para a gente registrar, além de vocês, né, a banda de Hilo, ela tem mais dois integrantes, que são? Tem o Vadim Surkov, que é o baixista, tá? Uhum, Também a gente já toca junto há muito tempo, desde a época de faculdade. E tem o Zerik, que é o baterista, o batera, né? Que uhum, por sinal é meu irmão também. Ah, então uhum. somos em quatro, um quarteto. Legal, bacana. Bom, e então teve o interesse pela música, né? E como é que começou o aprendizado, né? Ambos tocam guitarra e violão, né? Como é que foi o aprendizado musical de vocês? Vocês estudaram, tive um professor particular, em escola de música, ou são autodidatas? Como é que foi essa questão do aprendizado dos instrumentos? Pode falar, meu. Posso falar, Jim? Manda bala. Não, sempre fui autodidata, né? Só para você ter uma ideia também, quando eu era moleque, eu gostava de jogar bola. Minha mãe contratou uma professora de violão, devia ter uns 9 anos, só que eu sempre fugia. Então eu não queria saber. Só que estava uns 15, 16 anos, que aí eu já estava comprando meus primeiros discos de rock, esse tipo de coisa. Aí bateu aquele arrependimento. Falei, pô, eu já podia estar tocando alguma coisa aqui, cara. Marquei lá atrás. Mas sempre fui autodidata. Eu fui ter aula de guitarra mesmo depois dos 30 anos. Tá, porque aí, óbvio, eu senti uma certa limitação técnica, né? Então falei, preciso melhorar um pouco, expandir mais, isso aí vai ajudar eu colocar as minhas ideias, né? Foi por aí. Uhum. E Eu, você, eu sou, James? eu sou principalmente cantor na banda, né? Mas Uhum. toco violão e guitarra também. Isso eu estou em constante aprendizado. Eu sou bem rudimentar, eu diria, minhas técnicas. Gosto muito, né? E isso vim aprendendo sozinho. Voz, assim, com os anos, passar dos anos, eu comecei a fazer algumas coisas que me ajudaram muito, que foi fonoaudiologia me ajudou bastante, algumas aulas que eu tive com um cantor da noite, um cantor black, soul music, blues, assim, acho que me ajudou muito, assim, foi muito bom para mim. Coisas de Quem, respiração, de dicção, isso foi muito importante. quem era esse cantor? Rodolfo Dameglio, o nome dele. Uhum. Incrível, um cara muito bom. Isso aí aconteceu lá nos estúdios Cakewalk, um lugar que a gente frequentou muito. A gente vai falar disso mais à frente aí, mas é um cara que frequentava essa casa, um lugar um ponto de encontro de blues, jazz, e a gente foi para lá por acaso, enfim. E esse que eu peguei Uhum. algumas aulas de vocal com esse cara e foram muito boas, assim, muito, coisas para a vida inteira. Uhum. Interessante. Eu acho que vocês, né, assim como eu, acho que são da época, né, que é, vocês falaram que começaram sozinhos, né, tocando e tal, o violão, a guitarra, da época que tinha aquelas revistinhas em banca de jornal, né, no jornaleiro Porra. com cifras, As, tablaturas, né, cifras das músicas, né? as, as Vigu, violão e guitarra. Tinha bastante essas revistas, eu comprava bastante. E E elas vinha cifras, né? eram boas, ajudavam? Ah, ajudou bastante, viu, para ter uma noção. Claro, não tinha aquela teoria musical, né? Mas você montar acordes, essas coisas, dava para brincar. Porque aí você descobria um ou outro acorde, aí ele usava um pouquinho a criatividade, né? Para tentar montar alguma coisa que essa coisa de querer fazer um som ou compor, isso foi sempre presente para mim. Desde que eu comecei a primeira vez que eu peguei num violão, numa guitarra,
sempre era aquele, vamos dizer, aquele tesão de fazer alguma coisa, de compor alguma coisa. Acho também pelos tipos de som que eu via, né? Que acho que quem ouvia Beatles, por exemplo, é impossível você não querer fazer alguma coisa própria. Tá? Porque eles abriram bem um caminho para isso, né? Depois dos anos 70 com os punks, aquele do it yourself, quer dizer, sempre você está fazendo o teu som do jeito que você acha legal e de repente colocando uma maneira, o que der para você fazer de diferente ou criativo, né? Mas acho que sempre isso aí para mim sempre foi uma coisa que moveu, né? Você poder criar e fazer criar um som, do nada você faz um som. Uhum. Você também usava essas revistas aí? Aprendeu muito, tocou muito com elas, James? Eu, bem menos assim, eu tive algumas coisas, fanático por Beatles desde sempre, eu tive sempre algumas coisas mais específicas dos Beatles, assim, de revistinha, de livro e tal, né? E, mas enfim, como disse, eu sou bem rudimentar, assim, bem pouco técnico a feito isso, né? Mas eu gosto de tocar, assim, Uhum. curto muito, venho aprendendo desde sempre. Legal, tô vendo até que o Nelson tá com os instrumentos musicais dele aí atrás, tô vendo os violões, acho que umas guitarras, não é isso? É, que eu estou aqui, é tipo um porão, né? Que é o meu QG aqui. Computador, CDs, até vinis tem aqui, e tem os instrumentos, Ah, né? que bacana. Então, agora eu dou um giro aqui, dá para o pessoal ver Legal, quais são os seus como é que é. instrumentos, assim, que violões que você usa, que guitarras que você usa? Olha, eu tenho um violão, um corte, tá, de 6 cordas. Eu tenho um Fender coreano, que é de 94, comprei em 94, e eu uso com uma afinação em sol aberto, né? Eu tenho um Washburn, que por sinal eu comprei do James também, e eu tenho uma Gibson SG e uma Fender Strata. Olha, Tá? Mas uma parte importante também, que para mim é um instrumento, é uma ferramenta do som, é que eu gosto muito de efeitos, então eu uso muito pedaleira analógica ainda. Sabe, uhum. aqueles pedaizinhos pequenos, mas eu curto muito ficar brincando com eles. Quais pedais você gosta de usar? Olha, eu uso delays, vamos dizer assim, no plural. Eu gosto bastante de delay, reverse delay, sabe? Tem vários tipos de delay, tem um chorus dos anos 80, tem uns 3 tipos de distortion, né? Um fuzz, o over e um Marshallzinho que dá mais um distortion, né? Um MXR que é um pré-ampli. Mas agora o delay eu tenho acho que uns 4 tipos aqui, tá? Uhum. E um que eu estou aprendendo a usar ainda que é o Box of Rock, que eu quero ver se eu equalizo a extrato com ele. Porque do DSG eu acho que já encontrei o timbre dela e do ampli que eu estou usando. Legal, bacana. E você, James, tem uma marca assim de violão, de guitarra, prediletos? Quais você usa? Eu tenho um violão jumbo Epiphone, estilo antigo, assim, que eu amo, assim, todo maciço, maravilhoso. Eu gosto de estilo folk, corda de aço, um violão com bastante projeção, estilo dreadnought ou jumbo, né? Minhas guitarras são duas semiacústicas, eu uso mais semi, né? Eu tenho uma Uhum. Rickenbacker 330, uma semiacústica, e tenho uma Epiphone Cassino, estilo aquela tipo do John Lennon, né? Cor clara, assim. Gosto de Uhum. semi, assim, porque são guitarras que são bem claras, bem vivas. São esses os meus instrumentos. E uso alguns pedais também. Gosto mais ou menos das mesmas referências de efeitos que o Nelson aí. Ambiências, bastante delay, bastante reverb, bastante. O som parece que está desmanchando, um chorus, vibe, tem um efeito que chama vibe, bem anos 60, que a gente curte bastante. É como se fosse um chorus pré-histórico, assim, bem legal. O som é um assunto para dias, viu? Marcelo, Aham. Legal, legal, legal. falar uma, falar uma curiosidade do James, né? Que apesar de ele ser vocalista, ele mexe com luthieria, sabe? Então Ah, ele que manja legal. esse negócio da lado técnico da guitarra e ele faz negócio, vamos dizer assim, também com guitarras, então passa muita coisa fina na mão dele de guitarra, assim, que a gente fica babando, mas dura um tempo e depois ele passa para frente. Mas ele mexe bastante com guitarra. Ah, legal, James, que bacana. E você tem uma loja, algo assim, onde você trabalha e faz esses serviços? Como é? Como é? Acho que deu uma congelada na imagem do James.
Acho que o sinal dele. Ixi, Ah, beleza, ele volta já. Você quer mostrar os seus tranquilo. violões aí enquanto de repente o James volta já? O sinal dele deve estar. Voltou, James? Voltou, Tô. Voltou. voltou. Não, eu estava só te perguntando sobre. Até a Ana tá falando que não sabia desse detalhe que o Nelson contou agora, que você atua como luthier, enfim, você tem um, como é que é, um escritório e que você faz isso, um Não, ateliê, uma oficina, como é? Uhum, na realidade eu sou um alucinado por instrumentos, por guitarras especificamente, por violões, e no decorrer da vida eu comprei muitas, vendi, trocava, e fui conhecendo, aprendendo sobre os instrumentos, né? Aí para dominar uhum, um pouco mais isso e conhecer mais a fundo, eu fiz o curso de luthieria lá da BH, do Benedetti, ele foi muito bom para mim, assim. Eu não faço, assim, não faço trabalho para terceiros, nem nada, eu mexo alguma coisa de uhum, leve nos meus instrumentos, mas foi mais para o meu conhecimento, para eu fazer algumas coisas básicas de regulagem e para eu aprender principalmente sobre os instrumentos, né? Originais, madeiras, tipos. Tem guitarras, não é só porque uma guitarra é de um certo país, de uma certa época, que ela é excelente, né? Tem que ver outras coisas. Foi mais para esse lado, assim, é um tema que eu gosto muito. Instrumentos musicais eu adoro, assim, amo guitarras elétricas. uhum. Legal, até porque eu conversava um tempo atrás até com uma pessoa nessa live aqui que trabalha, que vende guitarras, né? E às vezes essa pessoa estava fazendo algumas comparações, tipo, sei lá, às vezes uma Fender fabricada, por exemplo, dependendo do país em que ela for fabricada, pode mudar, por exemplo, a qualidade dela. Bom, eu não sou instrumentista, músico como vocês, mas isso procede, por exemplo, sei lá, uma Fender produzida, por exemplo, nos Estados Unidos ou uma Fender, sei lá, produzida na China, não sei, acho, Tem em outros países. Às vezes diversa, essa qualidade pode variar. só para ser bem sucinto, né? Tem Uhum, diversos níveis dentro de uma certa marca. Podemos falar de Fender, por exemplo. Aí você tem as mais de entrada, tem marcas de entrada da Fender, que é uma Squier, e aí você vem subindo de nível, de variação, e tem instrumentos bons, baratos, e tem instrumentos ruins, caros, e tem instrumentos maravilhosos, caros, e tem instrumentos feitos na mesma classificação, americano, topo de linha, que um é excelente, o outro não tem um som tão legal, tão aberto. Isso varia muito. O instrumento é uma coisa muito viva. Madeira é uma coisa que é uma coisa viva. É só testando uma a uma mesmo. uhum. Com E certeza você, Nelson? procede. Uhum, legal. Qual que é a sua percepção se concorda com que o O James? som? Não, concordo. Embora isso de uma mesma marca, eu acho que o James tem até mais. Até não, ele tem mais experiência que eu até de sacar isso. A minha parada mesmo, que eu gosto muito de timbre, né? Um lado que eu, modéstia à parte, que é um lado que eu tento dominar bem, é essa parte de timbres, né? Então, para mim, eu fico muito mais vendo o tipo de instrumento, tipo de uma Fender, uma Strato, uma Telecaster, uma SG, uma Les Paul, sabe? Para sacar essa diferença dos timbres, de corpo, de ataque, sabe? Então, eu me amarro muito nesse tipo de detalhe. Então, seria mais comparar os tipos de guitarra. Uhum. Legal, bacana. Ter esse ponto de Papo de vista de quem é guitarrista. músico, né? É, legal, Tá interessante. bem papo de guitarrista. É bacana, bacana. E ter essa percepção de quem lida com o instrumento, né? Que a gente que público leigo, né? Sempre vê lá o Jimmy Page usa aquela Gibson modelo Les Paul, já o Keith Richards já acho que é uma Telecaster que ele gosta de usar, né? Enfim, tem vários, né? Enfim, legal. Mas bacana. Queria saber de vocês um pouco. Vocês falaram sobre as raízes, né? Como é que vocês começaram na música e um pouco do aprendizado. E como é que foi o início da carreira de vocês, né? Por quais grupos cada um de vocês passou, né? Que trabalhos vocês fizeram antes de chegar em 1999 à banda Nihilo? Posso começar porque eu acho que eu Olha, sou nos mais anos 80. rápido. Eu Ah, acho que eu sou vai mais lá, vai rápido, lá. né? Eu tive uma banda principal, a única na realidade, antes do Nihilo, que se chamava Verso, o Verso.
Uma banda que durou alguns anos, foi do final, depois do que eu terminei o colegial, e foi até, essa banda durou até de 88, 87, 88, ele durou até 98, 99, quando começou o Nihilo. Então tive, assim, duas experiências de banda. Começou nos anos 80 com o Verso, e a partir de 99, o Nihilo até hoje. Uhum. E qual que era o som do Verso? Tipo de som vocês Cara, faziam? as influências que eu tinha na época, basicamente, eram as mesmas que eu trouxe para hoje. Era um som que era feito nos anos 80, então tinha aquela. A gente amava pós-punk, né? E anos 60, coisas tipo Doors, Velvet, é, Beatles, Stones, tudo isso aí. A gente adorava sempre. A gente cresceu antenado com aquela a geração rock mais alternativo de São Paulo, Ira, Voluntários da Pátria, Violeta, e, e a gente amava tudo isso aí. Smack, sensacional. E, esses foram os caldeirões de influências no verso. Legal, influências bacanas, né? Violeta de Outono, me fazia aquele som psicodélico, né? Ah, Totalmente, Legal. né? Chapante. É, tinha muita coisa bacana em Sampa nessa época, anos 80, né? Muitas bandas. Sempre tem, né? Mas essa foi uma época efervescente, né? Legal. E você, Nelson? Quais foram os seus projetos musicais aí, bandas, antes de chegar ao seu é, atual falar, grupo? falar rapidinho. Nos anos 80, a gente tava eu, o Vadim e o Zeric, né? Então, tocando numa banda que tinha um livro, o nome de um livro de poesia que eu tinha lançado, que chamava Retina de Emily. Sim, muito boa Tá? essa banda, Então, muito boa. Eu conheço. pô, mas que é difícil ter os registros, né? Que não tem muita No coisa. YouTube tem alguma Meu coisa. cunhado guarda, e colocou lá. E a minha irmã também, a Hannah Galian, né? Ela também foi vocalista dessa banda. Então, a gente teve essa banda nos anos 80, que tentava ser um pós-punk neopsicodélico, né? Depois disso, nós participei de uma banda com o Zeric e uma parte com o Vadim também, que se chamava Alex Luthor. E depois veio um trio que chamava Massa Crítica. Aí esse já era um pouco mais punk. Tá? A gente chegou a tocar em Skull Rock, em várias coisas. Chegamos até a ter empresário na época. E depois que acabou o Massa Crítica, em 99, tá? Aliás, o último show dele foi num programa, aquele Ultrassom da MTV, que tinha na época. Aí a banda já estava desfigurada, de original mesmo só tinha eu e o Vadim que tinha entrado depois. E aí depois disso, até vou me adiantar um pouco, vamos dizer assim, para dizer da banda, que nessa época estava procurando formar outra banda, então eu cheguei a publicar anúncios em revistas tipo Guitar Player, Cover Guitarra, tá? Para ver se aparecia alguma coisa interessante. E dentre as pessoas que procuraram estava o James, Hum. tá? Um dia a gente se falou por telefone e trocando umas ideias, a gente viu que tinha algumas afinidades, né? Tanto de algumas coisas dos anos 60, principalmente do pós-punk, Echo and the Bunnymen, várias bandas aí. Então a gente viu que rolava algum jogo. E aí que a gente começou a se encontrar. Mais um outro músico que tinha na época, que era o Marcelo Melão, tá? Então a gente praticava, e com mais o Vadinho, a gente começou como um quarteto naquela época, o Nihilo. Uhum. Isso em 99. Isso. Nihilo já está, daqui a pouco vai fazer 23 anos em novembro. 23 anos. Legal. E você, como é que foi o contato aí inicial, James, com o Nelson? Você viu esse anúncio? Foram lá, conversaram? Como é que foi? Eu já Sobre. tava querendo, eu já tava que minha ex-banda estava esfacelando já e eu não queria parar de tocar. Eu não queria dar um Uhum. tempo, eu não queria nada disso. Então, eu vi a chamada no anúncio e eu liguei e falei com. Eu lembro que a gente falou por telefone e foi muito mais. Foi uma. Teve uma ligação imediata, entendeu? Teve muito a ver os assuntos, os gostos, as influências, muita coisa, muito a ver. E foi legal pra caramba, então aí até hoje, né? Aham. 23 Bacana. anos de histórias, altos e baixos, muitos shows, muitas roubadas,
muitas músicas feitas juntos, muita vivência. Muito legal tudo isso. É vida, né? Uhum. As formações sempre, as formações mudaram ao longo do tempo, dos anos, como é que foi? Dos músicos? Ela começou, ó, pelo que eu falei agora há pouco, que era o quarteto, né? E o baterista era o Marcelo Melão. Ele ficou de 99 até 2002. Tá? Aí ele saiu da banda e entrou o Zé, que está com a gente até hoje. E a gente teve uma leve alteração, foi de 2010 para 2012, que o Vadan, nesse período, ele chegou a ficar fora da banda, e entrou o Marcelo Garcia no baixo naquela época. A gente até, aliás, o último lançamento que a gente tem, vamos dizer assim, de originais, que foi um single, né? Que foi com ele. Mas depois o Vadim voltou em 2012 e estamos juntos até agora de novo. Bacana, muito bacana. 23 anos é muita história. A gente vai falar um pouco mais dessa história aí. Eu queria saber, vocês chegaram a falar um pouco aí das influências, né, de pós-punk, som dos anos 60. Queria que vocês falassem um pouco mais, assim, sobre que tipo de música que vocês gostam, né? Vocês já citaram, mas podem falar um pouco mais, assim, os bandas, artistas que influenciam o trabalho de vocês, né? Você falou pós-punk, né? Enfim, você falou um pouco da cena paulista ali, paulistana também, da década de 80. Quem que vocês curtem, assim, de música? Ó, se eu te falar, quando eu comecei a escutar, antes de me ligar em rock, eu escutava todo que é tipo de música em casa. Era comum, tinha até aqueles ah, minis long plays de enciclopédia que via música clássica, música MPB, então eu escutava de tudo. Era desde Gonzagão até Gil, que rolasse lá. E depois, com 15 anos, eu comecei a escutar mais rock, né? Então, quer dizer, teve muita referência de Beatles e de hard rock, LED, tá, rock progressivo, e depois entrou uma banda que para mim é uma das fundamentais para mim também, que era Pink Floyd, sabe? Comecei a me ligar bastante. Vamos dizer assim, eu tava no começo da adolescência, 15 nos anos 70, começo dos 80, eu comecei a escutar punk, tá? E depois o pós-punk, tá? E depois, uma certa época, escutando rock, e aí alguns anos depois também tive o meu contato, vamos dizer assim, um pouco mais íntimo com o Clube da Esquina e depois principalmente com o Tropicalismo. Que os dois tinham alguma vertente também de rock, né? Uhum. Principalmente o Tropicalismo, então aquela coisa antropofágica, né? Pegava influência de tudo que é lugar e tinha psicodelia, estava lá, Jimi Hendrix estava lá, Beatles estava lá, Vicente Celestino estava lá, Gonzagão estava lá, tá? Aquele caldeirão, né? Que eles misturaram tudo. Então, quer dizer, eu escuto bastante som, gosto muito de jazz, MPB, mas é óbvio que eu estou gravando um disco solo agora, mas eu posso até fazer um som mais MPB, mas é um roqueiro que está fazendo isso, é um cara que veio do rock fazendo isso. Então, minha vertente vai mais por aí, na hora de interpretar ou de compor mesmo. Uhum. Tá? Quais que eram suas bandas punks aí? Você citou punk, pós-punk. Quais eram suas bandas favoritas aí desses movimentos aí? As punks eram bem mais as clássicas, né? Então, óbvio, a primeira que eu vi foi os Sex Pistols, né? Gostava do The Clash, Buzzcocks, tá? Depois, alguns anos depois, o Dead Kennedys, Exploited, tá? Então, vamos dizer assim, um hardcore mais clássico. E no pós-punk, isso sim, nos 80, aí nossa, comia com farinha, né? Era Aham. Echo, Bauhaus, Seals and the Benches, era muita banda, cara. E fui ver show direto essa época, quando abriu a porteira de shows aqui em 86, com a Silks, aí veio o Echo, The Killer, nossa, vi The Church, aí vi uma Stray Cats, Jesus and Mary Chain, foi uma cacetada de banda aí. Sua banda boa, né? Sisters of Mercy. Pô, Legal. pô. Bacana, bacana. E você, James? As primeiras, assim, eu lembro as primeiras influências, como te falei, Beatles e Roberto Carlos, assim, né? Eu vi bastante, muito, assim. Tive muitos colegas, né, no tempo do colégio que gostavam muito dessas coisas. Depois, dá para até falar cronologicamente as coisas que eu ouvi na época que eu curtia e já fui adorando, né? E, que estavam dentro da minha fase de idade.
Police, eu amava Police. Nossa. Clash, eu sempre gostei muito. Tudo rock em inglês, anos 80, acho que eu gosto de tudo. A gente não vou nem falar só dos clássicos dos 60, que eu gosto todos. The Who, Led Zeppelin, Stones, Yardbirds, isso aí, Jeff Beck Group, Rod Stewart, isso aí eu tudo curto pra caramba, né? Rock americano, anos 60, psicodélico, sobretudo, né? Não sei se dá pra chamar isso Doors, eu vejo um pouco assim, né? Curto bastante o pré-punk, Iggy Pop, Stooges, MC5, Velvet, gosto desses sons meio mais estranhos assim. Mais pra frente eu fui, agora mais recentemente eu fui redescobrir ou ouvir com mais atenção rock progressivo. E tive minha fase assim de King Crimson, assim, alucinante. King Crimson é uma banda, são várias bandas, né, numa só, uma coisa Uhum. sensacional, é fora de série, né? Uma das prediletas de sempre. Todo esse rock paulistano, brasileiro, assim, dos anos 80, sobretudo paulistano que falava mais minha língua, né? Falava mais comigo, né? Eu curtia. E música brasileira também, em geral, gosto muito. Caetano, Gil, Mutantes, coisa toda aí. Uma Legal. cena que eu achei que teve legal nos 90 também foi a Mangue Beat. Eu curti bastante na época. Chico Science. Porra, Uma perda e tanto, direto. né? Foi. Sim, precoce. Muito. Bacana. Legal porque o Nelson falou aí de dois movimentos, né, que tem datas simbólicas, né, neste ano aí de 2022, que você citou a Tropicália, né, que tinha todos esses elementos que você falou, inclusive incorporava também a psicodelia, né, e agora o Caetano fez 80 anos, né, até fez uma live comemorativa no último domingo, né, transmitida aí em TV, pela TV, pela internet, não sei se vocês viram, Eu né? vi. Uhum. Sim. Não, eu vi. E o Clube da Esquina, que você também citou, né? O disco completa aí este ano de 2022, 50 anos, né? Quem diria, né? 50 anos de Clube da Esquina, que, como você falou, tanto a Tropicália como o Clube da Esquina tem essa antena, né? Tem essa ponte, essa conexão com o rock, né? Com a psicodelia, com o rock progressivo, né? O Clube da Esquina tem ali essas com Beatles, né? Muito Beatles que o pessoal Aham, todo ouvia. Queria que vocês bastante. falassem um pouco mais a respeito dessas influências, Caetano, Clube da Esquina, como é que você vê a importância desse disco, também da Tropicália? A Tropicália, acho que, para mim, ela trouxe aquela coisa, vamos dizer, para o contexto da época, que você vivia num, vamos dizer assim, num clima mais pesado na época, na- 67, 68. Eles trouxeram, vamos dizer, um discurso, uma estética que era mais internacionalista. Tá? Você pegava, por exemplo, tinha muito som que era mais ligado a uma esquerda nacionalista na época, e os tropicalistas eles tinham aquela visão mais oswaldiana, né? Tipo, você fazer antropofagia mesmo. Então, tanto faz você pegar uma coisa bem raiz daqui, ou até o que era considerado cafona, um brega, como um vanguarda lá de fora, uma psicodelia lá, Jimi Hendrix, Sgt. Peppers, sabe? Então, acho que eles misturaram isso, mas criaram de um jeitão bem deles. E tanto é que essa postura, eu acho que de muitas maneiras, às vezes pode até não manter tanto a estética, mas ela se mantém até hoje, essa coisa tropicalista. Para mim, isso influencia bastante na liberdade de eu fazer uma letra legal, tentar fazer uma letra legal em português, sabe? Porque na época, você pode ver rock brasileiro até os anos 60, era comum o pessoal fazer ou fazer versões de músicas em inglês, ou fazer a letra em inglês mesmo, tá? A Jovem Guarda tentou fazer aquelas letras, mas tinha aqueles caras que faziam por encomenda, né? Acho que foi mais nessa época de alguém que usava uma linguagem rock, mas conseguiu deixar isso sonoramente mais brasileiro. Acho que foi a Tropicália, principalmente quando entrou Mutantes também na parada. Tá. Porque o Chico, esse pessoal, eles já pegavam uma coisa mais brasileira, então a sonoridade do português já soava legal. Eu estou falando em termos de soar, já na Tropicália em diante, começou a dar-se um jeito de também fazer soar essa letra em português, mas de uma maneira que se encaixasse num ritmo um pouco mais de rock, esse tipo de coisa. Uhum. Embora tanto pessoal de MPB da época, tipo um Chico, um Paulinho da Viola,
o Clube da Esquina e o mesmo a Tropicalis tinham letras boas. Eram vertentes, maneiras diferentes de enxergar o mundo, mas eram letras muito boas. Tá? Uhum. James, Tô aqui. Eu tava ouvindo o Nelson falar aí, eu tava lembrando que eu ouvi esses dias recentemente, repetidas vezes, o Transa do Caetano, que é um pouquinho depois dessa época, ou mais ou menos dessa época aí, 72, 73, né? 7-2, né? 7-2 É, 7-2. é o 50 último anos no também. exílio. e que descaralhaço. Ele tem muito. Embora ele seja limpão, o Jardim Macalé, que acho que produziu bastante coisa desse disco aí, ele tem um som de MPB, mas é rock. É uma atmosfera rock, viajante, livre. É incrível isso. É difícil explicar, tem que ouvir. É que é uma obra de arte mesmo, né? É, Porque ele é despojado e ao mesmo tempo rico. eu lembrei desse Tá? disco porque eu também estava ouvindo o Nelson falando e da Tropicália. Não dá para esquecer do Rogério Duprat, né, meu? Isso, genial. Sim. Ele ajudou muito a formatar a parada toda, né? E é um cara importantíssimo nesse contexto de som que a gente está falando. Outro que fez 50 anos, disco absurdo, o dos Novos Baianos, Acabou Chorar, Sim. fantástico. Sim. Tudo isso aí, Isso mesmo. música brasileira, rock, MPB pra caramba, maravilhoso, sensacional, né? Sensacional. Bacana. Influências grandes da gente, assim. Legal. Tem uma pergunta aqui que alguém fez aqui. Patrícia Vieira. Como manter por tantos anos a identidade da banda e acreditar no trabalho autoral? Parabéns pela banda. Amor à Olha, eu arte. acho que é, a questão de manter, quer dizer, é óbvio, um pouco tem aquela coisa de casamento, embora ninguém não viva todo mundo na mesma casa, ainda bem. Graças a Deus. Tá, mas não vive. Tá. Mas tem aquela coisa de manter isso, mas essa identidade, quer dizer, se a gente estiver sempre olhando para frente, se sempre vai descobrindo essas identidades, mas a pegada da banda, a essência, sempre vai estar lá. Então, se a gente pegar um caminho diferente um pouco do que a gente faz agora, acho que, para mim, particularmente, o barato está nisso. Então, à medida que foi passando os anos com o Nihilo, eu fui querendo deixar o sentimento, para mim, pelo menos, de mais liberdade para a criação e sonora. Não me prender tanto, olha, nós vamos soar como um pós-punk, vamos soar aquilo, vamos soar mais MPB, vamos soar isso. Tá? Então, hoje em dia, pelo menos para mim, o que norteia as músicas que eu tenho apresentado é mais o lance da liberdade mesmo. Tá? Mas é óbvio, a gente tem uma identidade de banda. Tá? Então, a pegada, o vocal do James, o meu jeito de guitarra, dos meus efeitos, o baixo do Vadinho, as colocações do Zeric, sabe? A gente tem uma identidade que a coisa flui. Tá? O negócio é se a gente conseguir olhar para frente e deixar o horizonte mais amplo para você poder criar. Senão, eu ia detestar, por exemplo, se a gente começasse a ficar repetitivo. Tá? Então, Nihilo virar uma banda cover de Nihilo. Aí ia ficar estranho, Uhum. pelo menos para mim. Então, é sempre aquela coisa que tá, vamos dizer, para a gente é evolutivo. Para quem ouve, quer dizer, alguém vai achar que é, outros não vão achar muita coisa, mas para a gente é importante, pelo menos para mim é importante isso. Legal. Tem James? uma, que- tem uma questão muito de, pra mim, acho que pra eles também, é muito bom tocar com esses caras. É um prazer quando você foca no aspecto positivo de tocar com um grupo de pessoas há muitos anos e que você curte fazer música, fazer arte, produzir arte, é muito legal, cara. Tem coisas que só músicos que tocam juntos há muito tempo conseguem fazer, né? Coisa de timing, de dinâmicas, tudo isso aparece no som, né? E é um prazer. Pra mim é um prazer isso aí, tocar com esses camaradas, são meus irmãos, são caras experientes na música, gosto muito. Vejo por aí, sinto assim. Uhum. E é uma curiosidade, esse nome significa o nome da Eu banda? até dei uma dica, que eu ia falar de polêmica, que eu falei que a gente tirava som do nada. Uhum. O Nihilo é do nada. Hum. O Nihilo é do nada. Tá? Na época, eu fui pesquisar também esse nome, que era de uma banda antiga e tinha uma música que chamava Nihilo. E aí, eu lembro que a gente fez quando começou o Nihilo, antes de ter o nome para a banda, fizemos uma lista com umas 50 nomes.
Aí até que chegou no fim lá o Nihilo, que por sinal na época eu fui até voto vencido, né? Porque eu achava o nome difícil de pronunciar. Eu falei, ixi, pra pegar, mas aí ficou o nome. Aí eu fui incorporar, fui atrás disso e vi até significados, vamos dizer assim, existencialistas e pós-existencialistas, sabe? De Nietzsche a Heidegger, sabe? Você pegar um nada como um fim e o nada como um princípio, quer dizer, de pós o nada, o ex nihilo, também que você entrar na internet vai ter vários ex nihilo, coisas de filosofia, e Uhum. como bandas também de doom metal, essas coisas. Niilismo, diz a Ana. É latim, não é isso? É, latim. Que vem do nihil obstat, que em direito tem esse termo. Legal, legal. E como é que funciona o processo de criação e composição dessas canções, né, de vocês? Como é que nascem as músicas, as letras? A gente tem diversos formatos, tem parcerias principalmente entre eu e o Nelson, né, entre o Nelson e eu, que somos os compositores da banda, né? Tanto letra como melodia, como arranjo de música, a gente faz e apresenta, e a gente faz junto, e faz separado, e faz também com o Zeric e o Vadan também dando, construindo junto as músicas, de várias maneiras, tem vários formatos. Tá? Ou eu apresentando músicas inteiras, ou o Nelson apresentando músicas inteiras também, e todo mundo participando do processo de arranjo. Os caras são muito bons em arranjo, eles gostam o Zé Henrique curte muito essa parada de produzir, né? Do arranjar, né? É um batera que tem essa visão. O Nelson também é um cara muito da construção da música, né? Pode falar, Nelson. Se a gente for analisar, vamos dizer, a discografia do Nihilo, depois eu ia falar mais pra frente, mas você tá em streaming, tem toda a discografia, né? Se eu for pegar cronologicamente, o primeiro disco, quer dizer, veio uma coisa com influências assim da minha antiga banda, tá? No segundo disco, Tropical Radar, foi o disco que tem mais parceria entre eu e o James, e a gente realmente sentar junto e fazer junto, tá? Já no Arroba Sol, aí já tem aquela fase mesmo de cada um chega com uma música mais ou menos pronta e às vezes pede alguma ajuda do outro para uma parte de letra, alguma parte de arranjo, mas normalmente eles já começaram a ver as ideias mais separadas, que é mais ou menos como está hoje em dia. Mas a gente costuma ter uma dinâmica, tipo, pintou uma ideia, aí reúne na casa de alguém e a gente começa a tocar um som em cima, mas para ver justamente essa questão de arranjos, para ver que pegada que vai ficar a música. Mas sempre tentando respeitar a ideia de quem trouxe a composição original. Tá? Então o cara chega lá, não, eu trouxe isso aqui com uma pegada mais tal, mas a gente depois junta e começa a fazer, vamos dizer assim, experimentar em cima de arranjos, até chegar em algum formato, aí tentar levar isso para os ensaios. Uhum. E as letras normalmente tratam de alguns temas específicos? O que que elas falam? Olha, eu acho que o James pode falar pelas dele, eu vou tentar falar pelas minhas. Uhum. Tá? No meu caso, vamos dizer assim, acho que são fases, né? Mas nos primeiros discos do Nihilo eu tentava colocar muita imagem na letra, sabe? Tipo aquela coisa de teus olhos são meio que uma câmera cinematográfica, então você começa a pôr no papel o que você está captando de imagem. Tá? Então eu jogava muito em cima disso. Então, às vezes, aparentemente não tinha sentido nenhum. Em algumas partes não tinham mesmo, mas era mais o barato da coisa. Tá? Mas sempre tentei jogar essa coisa de imagens. E depois acho que foi ficando uma coisa mais pessoal ou existencialista. Tá? Eu comecei a colocar mais questões desse tipo. Tá? E, claro, a gente sempre tenta falar um pouco também da sensação que a gente tem do que cerca a gente, do cotidiano. Do mundo que cerca a gente, tanto no Brasil como fora, sabe? Que, claro, com as nossas palavras, nossa maneira de se expressar, mas é tentando ver isso. Uhum. James, Eu acho que o meu viés é mais, como posso explicar? Eu gosto muito de poesia, dos românticos, eu gosto de Walt Whitman, Ezra Pound. Eu coloco bastante coisa
um romantismo, eu te amo, eu te quero, não é isso, mas é letras com viés romântico, vamos dizer assim, visões sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre experiências, sobre visões, uma coisa mais Uhum, sensorial, vamos dizer assim. Essa eu acho que me descreveria assim, uhum. sensações, as sensações que eu Legal, tenho, que eu percebo do mundo e por aí. interessante. Legal. E você, o primeiro disco de vocês que o Nelson até estava falando, né, em CinemaScope, não é isso? Saiu em 2000, né? E quando ele saiu, pelo que eu vi, vocês tinham feito poucos ensaios, né? Estavam há pouco tempo juntos e já gravaram esse primeiro álbum. Como é que foi que surgiu aí esse disco Ó, e essa Marcelo, coisa de gravar assim com tão pouco tempo, né? Que normalmente às vezes as bandas começam tem um certo tempo, depois que vem o disco. No caso de vocês veio assim esse disco mais próximo do começo da banda. Como é que foi que ele nasceu? olha, eu vou dar minha visão, mas depois eu acharia interessante também ver o lado do James, o que ele acha disso. Mas da minha visão, quer dizer, como eu falei, tinha uma banda que chamava Massa Crítica, ela tinha terminado. Eu tinha encontrado o James, o Melão, e a gente começou a fazer som. Só que já na época, antes de acabar o Massa Crítica, eu já sou um cara ansioso por natureza, mas eu estava hiper ansioso para lançar um trabalho. Tinha várias músicas lá, tá? Então, logo que surgiu a banda mesmo, eu falei, vou aproveitar essa deixa. A gente faz os ensaios no estúdio que a gente tinha na época, era o Estúdio Quorum, que é lá em Perdizes. E a gente fez poucos ensaios lá, mas também no próprio estúdio a gente já engatou e gravou esse disco, tá? Tanto é que nesse disco ainda não aparecia ainda as composições do James, né? E tinha uma que já estava rolando, mas a gente não deu tempo de pôr no disco, que era o Claraboia do Futuro. E o James também naquela época estava apresentando no mapa do céu da cidade. Mas não chegaram a entrar nesse disco, tá? Então, quer dizer, foi meio que hoje em dia, vamos dizer assim, não que eu me arrependa, mas eu teria esperado mais um pouco, sabe? Dado mais um tempo, visto mais contribuições também do James, né? Porque afinal, praticamente no Nihilo a gente que compõe, né? Somos nós dois, né? Então, mas valeu pela época porque saiu esse disco e eu já tinha um certo contato com o Calanca, né? Com o Luiz Calanca, na Baratos, além de ser cliente da. Hum, Comprava meus vinis e depois os CDs lá, né? Mas aí um dia eu levei um material para ele, tá? Um demo do que a gente estava fazendo e ele se interessou, tá? Então a gente falou, pô, beleza. Então a gente. Acho que eu dei o material até um pouquinho antes de ficar pronto de a gente lançar o Em Cinemascope. Tá? Agora, James quer falar alguma coisa a respeito dessa época? Eu acho que, assim, eu reouvi esse disco algum tempo, pouco tempo atrás. Pô, e eu gosto de muitas coisas ali, gosto de tudo ali na realidade, várias coisas que eu acho muito interessantes. Como ele falou, eu entrei e eles já vinham numa continuidade do Massa Crítica, né? Isso era um processo natural. Eu me vejo mais como um intérprete das músicas que eles tinham, numa formação nova, assim, né? Isso aconteceu já algumas vezes na história do rock, né? De a banda vir e muda de formação, muda de nome, mas aproveita ali boa base do repertório. Mas são músicas boas, eu gosto. Eu acabo sendo o intérprete dessa primeira fase aí de músicas que são especificamente do Nelson, ou tem mais coisas que são de outras pessoas que tem coisa do Patrício, Lali, talvez, uma outra coisa, né? Mas basicamente do Giovanni. Giovanni, do Zé Eric também, né? Eu curto Aham. bastante. Eu gosto bastante do disco hoje, olhando à distância. uhum. E você falava, Nelson, justamente desse contato com Luiz Calanca lá da Baratos Afins, né? Famosa loja de discos e também selo Mítica. paulistano, exatamente ali na célebre Galeria do Rock. É, E você falava que fez esse contato e vocês acabaram participando fez uma versão, né? Uma versão nacional da Brazilian Peebles, né? Uma coletânea, digamos, de bandas psicodélicas, né, brasileiras. Vocês De participaram garagem. de garagem, né, de garagem, de Aham. psicodelia. Como é que foi a participação de vocês nesse disco? Olha,
Para ser bem sincero, nós levamos o nosso fonograma, né? E ele se encaixou no disco, porque pelo menos o que eu sentia é que, não sei se dá para chamar de uma cena, mas tinha uma espécie já de uma cena de várias das bandas que estavam lá que eles conheciam. Eu não conhecia ninguém que estava lá, tá? Embora algumas bandas até gostaram da gente depois, mas já tinha ouvido falar do Três Hombres, né? Uhum. Na época era o Minhoca, né? O Celso Pucci, que fazia parte. E, e do Gasoline, se tinha ouvido falar alguma coisa. As outras bandas eu não conhecia, tá? E algumas nem eram de São Paulo, né? Então eu senti que mais a gente contribuiu com uma música. Eu achava até que tem certa parte esteticamente. Boa parte das bandas que estavam lá, elas tentavam soar mesmo como vamos dizer, 66, 67, tá? No Nihilo, a gente, pelo menos na minha, do jeito que eu sinto, nós fizemos uma música com uma influência daquela época, mas já tentando ter um som mais da época que a gente vivia. Já uma roupagem mais Nihilo mesmo, um pouco mais contemporâneo. Quem sabe isso, vamos dizer, pro bem ou pro mal, diferenciou um pouco a gente, vamos chamar assim, entre aspas, aquela cena que tinha em parte da coletânea, tá? Então a gente chegou até, fizemos shows, né, para promover aquilo, outros até a gente descolou para algumas bandas que estavam lá, mas depois a gente nunca mais teve contato, assim. Meu contato mesmo continuou por alguns anos mais com o Calanca. Tá? Uhum. Algumas pessoas dessa cena a gente reencontrou mais recentemente, né? Tocando com outras bandas ou com outras pessoas ali no Espaço Cultural Charada, né? E curiosamente essas bandas de psicodelia elas eram, a boa parte delas eram da zona leste de São Paulo, né? Fervence Elephant, e tinham vários, os Skywalkers, né? Tem várias, Spectro. exatamente. E a gente veio tocar com alguns deles mais recentemente numa casa de resistência que tem no Sapopemba, que chama locadora Charada, né? Curioso isso aí, né? Ou Centro Cultural Charada, né? Mas a nossa, Que eles também gostam. essa música Vitrine, eu acho que ela tem a ver com esse espírito. Ela é 60, ela é meio monkey, meio psicodélica, 60, feito por brasileiros nos 2000, no começo dos 2000. Mas sem querer ser ou estar naquela época. Acho que esse é o Uhum. ponto. Uhum. A E gente, essa não, isso música é. não é um desrespeito aqui a bandas que são revisionistas, sabe? O cara quer viver, parece que está encapsulado ali naquele período. Cada um faz o som que quer fazer, mas não é a nossa onda, entendeu? É isso. Uhum. Essa música ela não tá no disco, do primeiro disco. O Vitrine Ah, a tá. Vitrine Vitrine tá. tá, ok. Aham. O Vitrine tá. Tanto é que, mas quando foi em 2008, tinha o antigo programa Vitrine, tinha até o Rodrigo, falecido na época da Covid, né? Felizmente, mas ele tinha um programa que rolou na Cultura, e o Calanca fez o. Como é que era o nome do evento mesmo? Rock na Vitrine, né, Sim. gente? Então, o Calanca fez, então ficava na galeria, acho que era o Lido, e era tudo com vidro, as paredes, e dava para fora também, para a rua. Então a gente fez esse evento lá, até aproveitou o nome da música, Vitrine, né, Uhum. para esse programa. Foi bem legal. Uhum. Legal. Outra. E veio o segundo disco, ele levou um pouco mais de tempo para sair, saiu em 2005, não é isso? 5 anos depois do primeiro, né? Sim. Para falar a verdade, olha, nós começamos a gravar esse disco no finzinho de 2002 Uhum. e durante 2003 a gente conseguiu um patrocínio na época. Então foi um disco que a gente, hoje em dia acho que a gente teria usado melhor o dinheiro, mesmo em termos de gravação e divulgação do disco. Mas na época a gente ficou meio que alucinado, né? Porque pegamos um estúdio bom e ainda assim a gente pôde passar toda a mixagem e a masterização depois em fita, tá? Então parte foi gravado em digital, parte em fita e depois tudo masterizado depois de passar pela fita. Então o som veio corpulento, grosso, Quente. sabe? Mas então foi o que a gente chamava antigamente de um LP mesmo, né? Foi um álbum com 13 músicas, tá? Que a gente, aí sim, vigorou bem o que a gente era na época e particularmente eu acho aquele disco, acho que é o mais pós-punk que o Nihilo já fez. Eu acho que foi aquele disco, na minha concepção, né? Nem tudo ficou no arranjo que eu esperava por causa da produção, né?
mas boa parte do disco, a produção no geral está muito boa, a qualidade de gravação, tá? Mas a coisa de concepção de algumas músicas, às vezes faltou um pouco mais, vamos dizer, uma coisa mais rústica do Nihil, algumas músicas pediam isso, Uhum. e lá estava um pouco mais produzido, na minha opinião, tá? Do que deveria, mas é um disco que eu gosto, e sempre que eu lembro desse disco, eu lembro que eu lembro de pós-punk, e que a gente conseguiu até que divulgar razoável na época, tá? Mesmo em revistas da MTV, várias revistas da época de música, sempre saiu alguma resenha legal falando bem da banda nessa época. Foi um disco bom de se fazer, difícil de se lançar. Porque a gente acabou conseguindo com o Fábio Golfetti do Violeta, né? Na época ele estava tinha um selo Voice Print, que é em inglês, então ele criou um sublabel, que é o Noise Print, e a gente conseguiu lançar esse disco. Quer dizer, nós finalizamos em 2003, só conseguimos lançar ele no comecinho de 2005. Tá? James, quer falar algo sobre esse James, disco? Eu acho é interessante o Nelson falar que ele sente tem uma percepção mais de pós-punk com ele. Eu acho um disco pesado, um disco de rock. O produtor, o principal, Maurício Leite, né? Um exímio baterista, ele é produtor. Mas ele é um cara que vem, ele é mais do universo do som pesado, né, Nelson? É um cara que curte heavy metal, é, gosta de jazz, claro. e é um virtuoso de bateria. Totalmente, é um monstro, toca demais. Então os pesos estão acentuados. A gente quando é pesado mesmo, mas esse disco está especialmente brilhante, né, nesse aspecto. Talvez falta um pouco de sobras, sujeiras ou de menos produção. Eu entendo o que o Nelson fala em algumas coisas, mas um pouco mais bagaceira, vamos dizer assim. Mas é um disco sensacional, muito bem produzido, tem músicas muito boas e a produção do Maurício e a turma dele que a gente produziu lá no, não vou me lembrar, recordar o nome do estúdio agora, lá em Santo Amaro, né? E foi ótimo. Era o Colodete. Eu não me lembro agora. Com Uhum. amplificadores valvulados, os caras incrível, Ah, não, isso foi, equipamento incrível, isso foi cara. Os sensacional. melhores amplos valvulados, uma bateria. O cara levou uma DW pro Zé Eric gravar lá, né? Foi incrível. Foi ótimo. Não, o som de bateria nesse disco é gigante. Gigante. Exatamente. Som de rock Tanto a bom tem que ter gravaça como a bateria alta, interpretação né? do Zé. É um Legal, bom. bacana. Quer falar? Não, podemos prosseguir. Aham. Aham. Legal. E em 2008 saiu o Arroba Sol, né? Aí, terceiro disco, né? Aí esse eu posso começar. Esse eu acho que é o disco que mostra mais a banda mesmo, mais a cara da banda, não só naquele período. É um disco mais diverso, seria como se fosse um EP, né? 7 músicas, bem diversificado, bem atmosférico. Ele tem nossas visões de música mais abrasileirado, brasileirices, como diria o Edu Médio, né? Rock, bastante psicodelia. Eu acho a produção do Edu Gomes, lá do Cakewalking, incrível. Ele trabalhou bastante com a gente, em cima do que a gente queria. Foi ótimo. Acho que talvez o meu disco predileto na discografia. Uhum. Para mim fica difícil falar um predileto, mas se eu puder falar que ele é especial para mim, isso com certeza. Porque eu pude tacar algumas coisinhas um pouco mais brasileiras de linguagem, né? E tem uma música particularmente que eu curti muito fazer, porque eu estava numa fossa violenta na época, mas eu curti, que é o Abraço Partido. Então que ele mistura um pouco de coisa brasileira com um pouquinho de progressivo, sabe? Uma coisa que para mim marcou muito fazer isso aí, tá? E tem músicas fortes, bem abrasileiradas mesmo, do James mesmo, tá? Sobre a saudade. Então tem, para mim, um disco especial. Eu curti muito fazer e tem que salientar o Edu, né? O Edu Gomes. Porque ele deixou a gente, ele respeitou bem a concepção da banda, deixou a gente bem à vontade. Óbvio, ele dá palpite. Quando a gente derrapava em algumas coisas, ele ia lá e já Uhum. dava corrigida.
mas ele deixou a gente bem livre. Então, pro bem ou pro mal, é um disco que já soou mais como Nihilo mesmo, como a gente se enxergava, tá? Como a gente ensaiava ou tocava ao vivo ou gravava mesmo. Tá? Ele tem uma cara mais Nihilo. Legal, bacana. E depois desse disco, aí vocês fizeram outras gravações também, né? Teve um single. Teve um single que foi de 2011, nós gravamos de 2011 para 2012, aí a gente estávamos com o Marcelo Garcia no baixo, o Vadinho, nessa época ele tinha saído da banda, que eram 3 músicas, que também eu achei muito legal as gravações, e eu gosto. Uma música era meio uma música mais antiga que já existia, que chamava Nada Além, que acabamos colocando no disco, mas na época tinha o Outro Prisma e Esse Caminho, que eram músicas bem legais, cada um climática a seu jeito, e eu gostei da gravação também, o jeito que elas foram feitas, sabe? Uhum. Porque a gente, vamos dizer assim, a gente tem várias músicas daquela época ainda que a gente nunca gravou, não lançou, tá? Então isso está até nos planos da banda, porque a gente tem material, hoje em dia, vamos dizer assim, você pegar um formato, vamos chamar de streaming, Spotify. Um álbum hoje tem uma média de 35, 30 e poucos minutos, então tem 7, 8 músicas. Então, vamos dizer assim, nesse contexto, a gente teria material para uns 2 álbuns. Tá? A gente vai ver se esse ano ainda a gente consegue. Estamos até combinando agora de semestre gravar um single com 4 músicas. Para a gente ter músicas para o público, algumas músicas são antigas para a gente, mas para o público mesmo ninguém conhece. Então a Uhum. gente quer poder lançar essas músicas, sabe? A gente tem músicas que dá para fazer isso. E mais para frente a gente pode até falar de shows ou retomada de shows, mas em termos de gravação, quer dizer, o Nihilo tem várias músicas ainda para lançar. Tá? Tem muita coisa que a gente dá para fazer, para rolar. Esse single tem uma qualidade pareada com o arroba, é uma continuação, embora diferente. Tem mérito de novo pro Edu na produção, incrível. Mérito também pro Marcelo Garcia, o baixista que estava tocando com a gente na época, um instrumentista extremamente bom músico, muito criativo. E ele é dele também a arte do disco, a arte do single, que é muito bonita. O cara é um ilustrador de primeira, assim, sensacional. E as músicas são ótimas, a gente toca várias. Tem uma delas que a gente toca até hoje, sempre. Gostamos de todas, né? São coisas que a gente vem trabalhando com o tempo. Como o Nelson falou, a gente tem muita coisa que pra gente pode estar. A gente ter cansado de tocar de alguma maneira, mas as pessoas não conhecem, né? Tem um repertório grande, tem muita coisa para gravar, bastante coisa interessante para gravar. Eu que nem o Dorinho tá falando, 5 com 4 músicas, no meu tempo ia ser chamada de compacto duplo. É isso aí. É É isso isso mesmo. mesmo. Pretendemos lançar um compacto duplo aí. Provavelmente com a produção É, e do do single, Edu Gomes novamente. E vamos que vamos, né? o single do Outro Prisma também, James, uma parte que me marcou também foi quando eu particularmente pude me envolver mais com produção. Quer dizer, a gente meio que coproduziu com o Edu Gomes esse disco. Sim, Foi o primeiro assim que a gente meio fez a produção junto. Então foi uma experiência legal. sim. O Bacana. E salve que a esses gente, discos. Pode falar. os salves que a gente dá pro Edu é uma coisa que a gente gosta muito. Ele tem uma característica de som próprio, mas ele respeita muito a personalidade musical de quem faz parceria com ele. Isso é raro, é muito bom, mostra a grandiosidade do produtor, né? Um salve para isso é muito legal. Legal. E todos esses discos, inclusive os singles, saíram em formato físico. Não, O single, nós não chegamos a lançar em formato físico, foi virtual, Uhum. tá? Porque na época ficou meio que congelado, e depois passou os anos, quer dizer, as coisas mudaram muito, vamos dizer assim, no mercado pornográfico, vamos dizer Uhum. assim. Então a gente já optou por deixar ele mais virtual, e nesse meio tempo depois, como a gente acabou não lançando nada, em 2017 nós optamos por lançar uma coletânea, juntando músicas que já existiam desse single e dos outros 3 álbuns, né? Então lançamos essa coletânea também na virada de 2017 para 2018.
que também foi virtual, não Uhum. é físico. E o próximo trabalho provavelmente também vai ser virtual. Isso a gente nunca discutiu para saber se pelo menos uns 100 ou 200 CDs para alguém que gosta mais da coisa física, né? Uhum. Dos quais eu me incluo, né? Mas vai ser mais virtual. Legal. Vocês ainda compram, ouvem disco físico, vinil, CD? Olha, cara, para falar a verdade, eu tenho muito CD, mas desde 2019 eu comecei a escutar os streamings. E aí eu escuto praticamente direto streamings hoje em dia. E vamos dizer assim, faz o que? 2 semanas eu comprei um carro e o som que veio lá não tem CD. Uhum. Então eu falei, agora eu não tenho nem aparelho de CD em casa para escutar meus CDs. Eu vou precisar providenciar um. Mas eu me acostumei com esse formato streaming. E eu acho que com a evolução que estão fazendo, alguma hora, na minha opinião, tá? Que eu acho os sons do CD ainda, agora a reprodução eu acho melhor ainda no CD. Mas eu acho que o streaming está chegando bem perto. Tá? Eles estão evoluindo bem, eu acho que vai chegar numa qualidade, uma hora bem legal. Tem sons legais, mas no CD eu ainda sinto um pouco mais de corpo, uns agudos, médios, pelo menos para o meu ouvido, e sobressai um pouco mais. Tá? Mas eu escuto basicamente hoje em dia em streaming. Vinil não. Ah, vinil faz tempo, cara, que eu não escuto. Eu tenho aqui o vinil, mas o aparelho que eu tenho está quebrado e já faz mais de 10 anos. Então, eu praticamente não tenho escutado mais vinil. É. Guardo com carinho, mas não tenho escutado mais. Aham. E você, James? Mesma coisa, tenho bastante vinil até, bastante vinis, mais ainda CDs, tenho mais, mas tudo streaming hoje. Já faz algum tempo, já alguns aninhos já, viu? Aham. Mais gosto, a Ana tá falando vitrola, eu gosto do som do vinil, acho quente, mas eu nunca mais comprei, acho que mesmo por isso, e vendo a realidade que a gente encontra por aí, são poucos e específicos os conhecidos que a gente tem que ouvem disco de vinil ou CD ainda, né? Mas tem. Mas o importante é ouvir a música, né, cara? Ouvir um Uhum. trabalho inteiro, um disco, um trabalho que tenha conceito do começo ao fim. Eu acho que esse é o mais importante. O formato é legal, o disco vinil é legal, maravilhoso. A brincarte, o cheiro, a foto, sensacional, sensacional. O CD também deu uma piorada na parte artística, mas também era físico, né? É uma questão de acostumar a não ter na mão, né? Mas é uma coisa que a gente gosta. Só não vê muita viabilidade nisso, na realidade, né? Não é viável. E tem algumas coisas, por exemplo, de vinil. Eu, como bitomaníaco, quer dizer, todo o primeiro material que eu tive foi tudo vinil, tá? E foi o relançamento que fizeram ainda nos anos 70 dos discos dos Beatles. E isso se vendeu até os anos 80. E hoje eu escuto algumas coisas que eu conheço faixa a faixa. Mas tem certos efeitos que nem no CD eles conseguiram puxar. Tá? Porque a hora que você abre a master, essa coisa, ele se perde, cara. Então tem coisa que está capturado, vai estar encapsulado, principalmente essas coisas mais antigas, vai estar encapsulado lá naqueles sucos do vinil. Mesmo na timbragem, os efeitos da época que tinha no estúdio. Porque não conseguiram trazer 100% esse som. Tá? Então acho que a parte da magia está lá ainda daquela coisa. Então o negócio é, com a tecnologia que tem hoje, você também criar magia. Legal, legal mesmo. A Letícia escreveu aqui que o Foo Fighters lançou um vinil roxo. É legal esses vinis coloridos, né? Parece Bacana, aqueles discos diferente. de criança que a gente tinha antigamente, né? Nos anos 70, sei lá, Exatamente, não é exatamente uma novidade, 60. mas é legal pra caramba. É bem show de bola. Tem os transparentes também, né? Legal. Ana É Carol. que eu lembro Opa, pode falar. eu lembro de compacto. Esse é bem antigo, mas eu lembro daqueles compactos coloridos de historinha de Sim, criança. É, também lembro. pequeno polegar, Assistiu? né? Da Legal. hora. A Ana Carolina falou, Marcelo tem o dom de fazer o outro falar. Risos, parabéns. Obrigado, Ana. Obrigado aí pela presença. Mas obrigado especialmente aos nossos convidados aí que estão nos propiciando essa live fantástica. E eu queria saber de vocês sobre a questão da pandemia, né? Que infelizmente ainda não acabou, né? Parece que umas horas diminui, aí vem a onda tal, não sei o quê. Mas eu queria saber um pouco sobre vocês retomaram os shows, né? Queria saber um pouco como é que a pandemia afetou a vida de vocês, o trabalho musical de vocês.
E como foi a retomada também dos shows? Marcelo, o que eu posso dizer é duas frentes. Em termos de banda, para mim, claro, obviamente, a coisa deu uma parada. Tá? Nós chegamos para tentar manter a coisa da banda, duas versões que a gente tinha em ensaios em estúdio, e pusemos dois vídeos no YouTube. Tá? Com Neblina nos Olhos e a outra Aldebaran. foi Aldebaran também, né? Uhum. Nós pusemos essas duas músicas no YouTube, vídeo caseiro, colagens, né? Para manter o espírito da banda. Para mim, particularmente, principalmente em 2020, eu praticamente criei mais da metade das músicas que eu quero gravar solo. Estou gravando três delas agora. Então, eu peguei muito o lado acústico, sabe? De fazer coisa em violão. Comprei uma interface de som, uma placa. Comecei a trabalhar sozinho. Um software aí pirata de gravação e comecei a mexer um pouquinho em casa. Então, para mim, em termos solo, eu criei bastante coisa. Tá? Com a banda mesmo foram mais esses vídeos até a gente voltar, a gente voltou a se apresentar, foi esse ano, né, James? Sim, Com o Nihilo. sim. Voltamos a se apresentar em maio, acho que o primeiro show que a gente fez depois do auge da pandemia aqui, como você falou, a pandemia ainda existe, né? Mas do auge da Uhum. coisa mesmo, quer dizer, a gente voltou a se apresentar agora, né? Fala aí, James. Eu, assim, como a pandemia afetou, travou a vida da gente, parou, né? Atrapalhou geral, vem atrapalhando ainda, as coisas estão todas atabalhoadas, né? Atrapalhadas. Assim como o Nelson, eu também tenho algumas músicas que eu vejo assim, mais como uma visão mais de solo, cantautor, vamos dizer assim, o cara que canta e se acompanha no violão. E eu desenvolvi também junto com o Zeric, que é o baterista do Nihilo, mais um amigo nosso que morreu por causa da Covid, que é o Jairo Souza, querido, maravilhoso. A gente perdeu ele para a Covid. Mais ah, o Patrício. Patrício. A gente começou um projeto de tocar músicas antigas do verso, que o Jairo era um colega antigo. A gente começou a fazer isso por brincadeira, para passar o tempo na pandemia, porque foi dose, né? E isso virou um embrião de um projeto, de um segundo projeto aí que a gente está fazendo, que chama Dia de 36. Hoje o Edu Osmédio que toca baixo e a gente ensaia um repertório que tem a ver com essas músicas do verso e vamos ver o que acontece. E é isso. E agora o retorno foi em maio com o Nihilo, que é nosso projeto Foco, né? E a gente vem voltando aos poucos, como pode, com cagaço às vezes, né? Usa máscara, não usa máscara. Aproveitar E a gente estamos aí, né? Estamos aí mandando brasa. esse sábado, só aproveitar Uhum, então, para quem está claro. em Sampa, né? Esse sábado, dia 13, rola um show da gente, são 5 bandas, né? Um projeto que vai rolar numa casa que chama ECLA, acho que é Espaço de Cultura Latino-Americana, que fica no Bexiga. Uhum. Tá, então nós vamos ser a terceira banda a se apresentar. Que eu tô sem o número aqui. Eu sei que é na Rua da Abolição, eu esqueci o número agora de cabeça, mas fica lá no Bexiga. Chama ECLA. Então tem show do Nihilo agora, dia 13, sábado. A gente deve se apresentar por volta de umas 22 horas. Ah, legal, legal. Sabadão tem show. Bacana, No, Be- bacana. Que no bom que está Bexiga, tendo essa meu. retomada. Exatamente. Legal, grande bexiga. E, enfim, e vocês estão aí com perspectiva de mais shows também aí, né? Enfim, tem esse sábado e continua, né? A gente tem uma espécie de lugar É, que a gente considera meio que lugar do coração, e que a gente tocou várias vezes. E foi um dos lugares que a gente, assim, teve várias experiências muito boas, como eu já falei do Charada. E é um lugar que a gente ensaia lá também, a gente curte muito a vibe do lugar. E rolam festas lá. O pessoal lá é muito ativo na fomentação de música autoral, de teatro, literatura. É uma locadora de vídeo, cara, uma das últimas em funcionamento. E o Giba, né? E o Edu Osmédio, que é o cara que toca baixo no outro projeto, são os caras que botam esse negócio para andar, né? E eles fomentam muito a cena, Uhum. muitos artistas legais tocam lá, e a gente vem tocando bastante lá, tem sido um
um período de experiência muito bom. A gente tem curtido muito. Acho que sim, né, Nelson? Não, é um lugar bem transpira a cultura, assim, uma abertura de liberdade. Mas é interessante que você é uma locadora e tem os VHS. Ah, Então, num palco onde a gente toca ou ensaia, se olhar do lado no palco, é onde tem nos filmes pornô. Tá? Mas é comum a gente tocar, por exemplo, e uma vez a gente pediu, puseram, a gente está tocando e atrás está rolando Zé do Caixão, ou um filme do Clint Eastwood dos anos 60, ou um Zabriskie Point, tá? VHS. Então dá pra gente ter, Sim. dá pra fazer isso. E às vezes eles põem mesmo em mais moderninho, vamos dizer, DVD, Aham. tá? Então rola umas coisas assim. Mas é uma locadora, mas tem é um espaço assim que a gente se sente bem à vontade lá, tá? Então é um lugar que sempre tem público que está disposto a ouvir som autoral, então a gente, aos poucos, foi pegando um público lá. Eu acho isso muito legal para a gente. Tá? Mas é óbvio, a gente está tentando vislumbrar outros shows. O som autoral não é uma coisa muito fácil, né? Mas a gente está tentando vislumbrar algumas coisas e outra pessoa também que de vez em quando trabalha com a banda para arranjar shows, que é o André Girardi, que é o dono de um selo, 2 discos. Grande amigo nosso. Então ele está tentando ver também, está tentando ver alguns lugares, tipo vender passar uma ideia do projeto para um SESC, um centro cultural, Uhum. tá? Lugares que a gente já chegou a fazer. André Girardi, que é Bacana. um dos mentores e compositores de uma banda chamada Os Gardenal. São amigos nossos, queridos. Estão aí também na batalha. Grande André. André Girardi. Salve aí. Bacana. A Elaine Aparecida falou que vai ao show, né? Legal. A Ana falou: vem pra Sampa, Marcelo, pô, em breve. Faz algum tempo que eu não vou a São Paulo, essa pandemia. A gente também parou de viajar um pouco, né? Mas com certeza quero ir a Sampa ver ao vivo Nihilo e também a Ana Gallian. Legal, legal. Agora eu queria pedir para vocês, pedir umas sugestões para você de dicas culturais, né? Que eu sempre peço aqui para os convidados. É, enfim, pode ser sugestão de filme, de livro. Sei que vocês gostam de. A gente estava falando de poesia, né? De existencialismo. Pode ser filme, série, disco, o que você quiser falar. Peça de teatro, exposição. Diga lá, James. Pode ser uma coisa recente, atual, mas pode ser também algo que você considera importante aí da sua vida, um livro, sei lá, você citou o Walt Whitman, não foi? Enfim, fique à vontade. Eu curto muito o Walt Whitman, eu adoro o Walt Whitman. Inclusive, eu fiz algumas leituras de poesia com a base musical. Eu mesmo fiz um aplicativo chamado BandLab e peguei alguns excertos de umas partes assim que eu curtia muito, mas leiam o Walt Whitman. Mas um livro se eu posso dar uma dica mais recente que eu li, adorei, eu volto a ler toda hora, é um livro fininho, você lê ele numa 3 sentadas, assim, é do Gibran Khalil, o Profeta. Gibran Khalil é um escritor do Oriente, eu não me lembro o país que ele é, se ele é libanês, acho que ele é libanês, mas cresceu nos Estados Unidos, eu não sei nem explicar, cara. Ele é um escritor romântico, meio profético, meio místico, uma cultura milenar, oriental e psicológica também, muito legal. Gibran Khalil, o profeta, maravilhoso. Legal, dicas literárias aí do James. Algo mais aí, James, que você quer indicar? Cara, eu acho que no momento é isso mesmo. Acho que pode Uhum. ler ó, Folhas de Relva do Walt Whitman e Gibran Khalil. Vamos ler, né? Como diz o Gastão Moreira, leia para não ser enganado. Com certeza. E você, Nelson, o que você tem de dicas aí pra gente? A literatura, vamos dizer, estou lendo um livro bem antigo que comprei num sebo, que é uma biografia do Sartre, escrita pelo Luiz Carlos Maciel. E também, na pandemia, principalmente, eu li uns 2, 3 livros de sociologia, do G.C. Souza. Jacé Tá? Souza. Então, isso. Cheguei a ler uns 2, 3 Qual que você livros leu? Elite dele. do Atraso? Li aquele da classe média Uhum. e a Guerra ao Brasil. Eu não lembro exatamente o nome, daquele que ele lançou em 2020. E uma coisa nova para mim, porque eu tenho uma filha de 13 anos, né, a Rebeca.
uma coisa nova para mim é que ela está me fazendo maratonar algumas séries, né? Uhum. Que eu nunca tive esse costume. Então, agora eu cheguei na temporada 4 do Stranger Things, tá? Tô, mais por causa dela, assim, mas eu tô tentando descobrir. Porque o que eu tava vendo em Netflix, essas coisas, quando eu vejo é mais séries, assim, europeias, com algum tema ou político, ou mais existencial, vamos dizer assim, aquela coisa mais Uhum. de europeu mesmo. Tá, então via série portuguesa, série espanhola, tá, via várias séries assim. Porque cinema mesmo, cara, depois da pandemia eu só fui no cinema com a minha filha. O último filme que eu vi para mim mesmo, na época, acho que foi o Bacurau, quando saiu, em 2019. Depois, não, vi o filme também do Fred Mercury, esqueci o nome do filme, mas Aham. que eu vi no cinema. Depois veio a pandemia, eu não fui mais no cinema, pelo menos para ver filme meu, tá? Vamos chamar assim de adulto, sabe? Tenho Aham. ido ver os filmes com a minha filha. Legal, legal, excelente dica. O Isidoro escreveu, cuidado com o Vecna. Eu estou tentando entender o que é o Vecna. Eu também. Legal, bacana demais. Bom, eu queria agradecer a participação mais do que especial hoje aí dos nossos dois convidados, James Garcia, voz, violão e guitarra, Nelson Ferreira, guitarra, violão e voz, ambos integrantes da banda Nihilo. Muito obrigado, gente. Foi uma excelente conversa que já estamos aí com mais de 1h20 já de conversa. 81 minutos. Muito obrigado aí por essa participação maravilhosa hoje. Muitas histórias legais aí de música, terminando aí com dicas, mas muitas histórias bacanas aí sobre a música de vocês, sobre a vida de vocês aí. Valeu demais aí pela presença. Muito obrigado, obrigado pelo convite e pela oportunidade. Foi um prazer participar aí com você dessa entrevista. Obrigado. Eu agradeço também a oportunidade. É bom saber que tem espaços assim abertos, toda essa parte toda cultural, né? Então, bem diversa, assim, que eu vejo das tuas lives, cara. Então, muito legal ter isso. E para mim foi bem legal poder participar disso e compartilhar. E que a gente siga trocando ideias ou vibrações culturais por aí. Com certeza, Exatamente. com certeza. Mas, uma vez, obrigado aí pelas palavras generosas também. O objetivo é sempre trazer pessoas interessantes aí, muito interessantes como vocês, para contar histórias muito legais aí que ficam registradas aqui nesse projeto. Queria agradecer a presença aí de todas as pessoas que entraram aqui ao longo de mais de 1h20 de live. A Ana Carolina, né, tá falando que vai no show. Patrícia Vieira agradeceu. Isidoro também. Ana, obrigado aí a todos pela presença. Ótimo papo, disse a Ana. Parabéns aos três, disse a Graça. Obrigado aí. Agradeço a presença de todo mundo que entrou aqui nessa live, mas, novamente, agradecimentos mais do que especiais aí para James Garcia e Nelson Ferreira, membros da banda Nihilo. Pessoal, bom show aí no sábado para vocês e que venham muitos shows, muitas gravações. Parabéns aí pelos 23 anos de estrada que vocês completam em novembro e sucesso para a banda. Muito obrigado. Valeu, Muito Marcão. obrigado. Valeu, Valeu mesmo. eu que Um agradeço. abraço aí. Boa noite aí, Valeu. abraço. Um abraço, Tchau. Valeu. até mais.